Olá galera, paz, graça e paz, tudo bem? Esse vídeo agora está sendo gravado para ser postado no dia 24 de dezembro. Como toda terça-feira a gente posta um vídeo, e hoje calhou de vir justamente na véspera de Natal. Quando todo mundo está na expectativa de confraternizar com a família, de estar em reunião, em cear junto, lembrar do nascimento de Jesus Cristo. Apesar de não ser a data exata do nascimento de Jesus Cristo, na verdade ninguém sabe a data exata, ainda assim é um momento para se lembrar. Então não perca a oportunidade, se reúna com a sua família, lembre do nascimento de Jesus Cristo, lembre do nascimento de Jesus Cristo e lembre da sua palavra. Vamos estar lendo aqui o capítulo 2 de Romanos. Olha só como essa palavra é muito pra gente, olha só, está escrito assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Aqui está falando quando a gente fala de uma pessoa, para a pessoa parar de cometer aquele pecado, senão ele vai perecer naquele pecado. A gente está julgando a gente mesmo. Quando a gente fala, para de fazer isso porque isso Deus condena, a gente está condenando a nós mesmos. Por exemplo, se a gente fala para parar de roubar e a gente rouba, se a gente fala que os adúlteros vão para o inferno e a gente adultera, a gente também vai, a gente está nos condenando, como está escrito aqui. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Deus trabalha na verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o juízo, o justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscar glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para os gregos. Gregos aqui somos nós, tá? No caso, gregos queria abranger todo aquele que não era judeu, grego, romano e outras nações, como a gente também é outra nação. Pois em Deus não há parcialidade, ou seja, toda a humanidade. Deus não faz distinção, Deus não julga parcialmente, é todos incluídos, todos de forma igual. Todo aquele que pecar sem lei também perecerá. Todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Aqui está falando da lei dos judeus. Os judeus até hoje seguem a lei da Torá, só que tem alguns que creram em Jesus Cristo e vivem pela graça. Não quer dizer que a lei foi anulada, quer dizer que eles não se apoiam mais na lei, se apoiam em Jesus. Então, aqueles que vivem sem a lei é como aqueles que vivem em Jesus Cristo, crendo em Jesus. E aqueles que vivem sobre a lei é aqueles que se apoiam na lei para ser justificado. Por quê? Não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. Ou seja, se ele se apoia na lei, tem que obedecer à lei. Mas a lei é tanta que é praticamente impossível. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas no seu coração. Disso dão testemunhos também sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os.
Isso tudo se verá no dia de Deus, no dia que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o seu Evangelho. Queria falar uma coisa. Quando aqui terminou, eu li só o primeiro texto do capítulo 2. Quando fala de a gente não seguir a lei, mas ter a lei no coração, fala do Espírito Santo que habita em nós. O ser humano por si mesmo, a natureza dele é ruim, a vontade dele é pecar, a vontade dele é adulterar, a vontade dele é fazer maldade, a vontade dele é adquirir, é lutar para adquirir, nessa luta atropela outro ser humano. Vamos dizer, homem, que a vontade tua não é de ter mais de uma mulher, ou que a vontade tua não é de conquistar muitas coisas. Vamos dizer, mulher, que a vontade tua não é de consumir. Vamos dizer a todo mundo que a vontade não é a gula, que a vontade não é de ser grande, a vontade não é de ser maior do que os outros. Essa é a nossa natureza. Essa é a nossa natureza. Já quando o Espírito Santo está em nós, nossa vontade é glorificar a Deus. Nossa vontade é honrar a Deus. E como a gente honra a Deus? Obedecendo. Obedecendo o quê? A sua lei. De que forma? Colocando ela no coração, por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo a gente aprende a ser paciente, a gente aprende a ser longânimo, a gente aprende a ter esperança, a gente aprende a ser bondoso, sabe? Não estou dizendo que eu sou perfeito, mas estou dizendo que muitas coisas que me afligiam antigamente já não me afligem com tanta força. Muitas coisas que eu praticava antigamente não pratico mais. Hoje em dia eu tenho um pouco mais de paciência. A minha esposa, a minha filha talvez não diga a mesma coisa, mas elas, no final das contas, elas vão reconhecer que hoje em dia eu tenho mais paciência. Hoje em dia eu sou mais longânimo. Há um tempo atrás eu cobiçava muito ser rico, cobiçava muito ter dinheiro, cobiçava muito conquistar. Hoje em dia não. Hoje em dia a consciência vem de que tudo passa. E eu devo procurar dedicar tempo ao que realmente importa. Eu devo me esforçar para fazer o que realmente tem valor. E o que realmente tem valor? Minha família bem, meus irmãos bem, meus amigos bem, as pessoas que estão ao meu redor bem. E para eles ficar bem, primeiro eu tenho que ficar bem. Eu costumo dizer que quando eu era criança eu vi um corpo de bombeiro, quando eu fazia curso, falando assim, curso para criança, que o bombeiro primeiro tem que pensar nele, depois nele e depois nele. Quando ele estiver bem, aí sim ele pensa no outro. É de forma egoísta? Não. É porque se ele não estiver bem, como é que ele vai entrar numa casa em chamas e salvar alguém? Se ele não estiver bem, como é que ele vai carregar alguém nas costas? Está entendendo? Para salvar. Então, primeiro ele tem que estar bem para salvar os outros. Aqui entra no contexto, primeiro eu tenho que me desapegar da maldade, me desapegar do estresse, me desapegar da ambição que faz mal, me desapegar do orgulho, me desapegar do adultério, me desapegar de um montão de coisa ruim, para depois ir lá e ajudar alguém a sair daquela situação. Não apontando o dedo, mas dizendo, eu estou aí, cara, para te ajudar para o que você precisar. Já passei por isso aí. Graças a Deus eu passei e não permaneci. Tá entendendo? Muitas pessoas precisam de um exemplo para poder ter esperança. Para poder ter esperança, por exemplo, uma pessoa que usa droga e olha para um lado é um drogado, olha para o outro é outro drogado. São pessoas ao redor dele que usam droga e nenhum deles conseguem sair. Aí ele vai e conhece alguém que foi liberto das drogas por Deus. Aí ele olha para esse alguém e vê uma esperança, vê uma luz, vê uma possibilidade de sair. Entendeu? Ou seja, o teu testemunho, se você sair da lama primeiro, para depois ajudar outros a sair, beleza. Não pode você estar na lama e querer julgar o outro, querer fazer o outro sair. Primeiro você sai da lama, depois você tira. Primeiro você sai do buraco, depois você ajuda a sair, sabe? Não julgando, mas ajudando, em nome de Jesus.
Espero que você tenha um dia ótimo, sabe? Aproveita o máximo esse dia 24 de dezembro de 2024. Mais à frente, semana que vem, na próxima terça, é o último dia do ano. Espero que você também aproveite bem. Que Deus te abençoe. Seja uma pessoa cada vez melhor, observando a palavra de Deus. Lâmpada que ilumina os meus passos, os meus pés, e luz que clareia o meu caminho. É a sua palavra. Como é que o homem vai se instruir? Como é que o homem vai se tornar alguém melhor? Observando a palavra de Deus. Reconhecendo Ele acima de todas as coisas como nosso Senhor, como nosso exemplo. E o Espírito Santo é que nos guia a toda a verdade. Em nome de Jesus. Senhor. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Deus te abençoe e fica com Ele. Amém.